Olá, bom dia a todas, bem-vinda ao Ponto do Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês, mais uma vez, uma linda bolsa, né, que eu fiz. E fiz com essa linha grafite, com a linha trapilho. E ficou muito interessante, porque o meu fio de malha era bem macio. E eu achei que ficou muito bonita essa bolsa. É uma bolsa que a gente pode ir tanto numa festa, né, como também ir numa coisa mais casual. Então, depende, a gente pode tirar aqui a nossa corrente e usar ela como uma carteira e fica bem legal. Quem quiser pode forrar a bolsa toda por dentro, colocar um fecho, que vai ficar bem bacana. Então, a estrutura da bolsa, ela é realizada com ponto baixos e esse ponto pipoca. Já ensinei o ponto pipoca em outros tutoriais, quem quiser, só entrar aí no ponto do crochê e verificar. E para a gente fazer esses pontos pipoca, a gente tem que fazer um número de correntinhas que tem que ser divisível por 4. Porque aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, o ponto pipoca é o quarto. 1, 2, 3, o ponto pipoca é o quarto. 1, 2, 3, o ponto pipoca é o quarto. E aí aqui eu tenho 12 correntinhas, certo? 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12. E eu vou precisar fazer o acabamento, então eu preciso fazer mais 3. Então, é um número divisível por 4 mais 3. E a gente já tem que começar a bolsa assim. Então, nesta bolsa aí, ela tem mais ou menos 10 centímetros aqui, 10 centímetros com mais 2. Ela tem 22 centímetros aqui de corpo. Então, eu vou ter que trabalhar toda em ponto baixo primeiro, esse corpo aqui da bolsa, que são 22 centímetros. E depois vou fazer a minha abinha com esse ponto pipoca na continuação, que pode ser tanto de mais 12 centímetros aqui, né, 2 com mais 10, ou um pouquinho mais curto. Eu fiz 10 e fica um pouquinho mais curto aqui. E aí eu coloquei esse pingente, e botei aqui um detalhe aqui com o meu nome, um pingente para ficar bem legal. E, né, o acabamento da bolsa. Então, vamos começar a fazer a base da bolsa. Então, a base da bolsa, eu vou fazer aqui o início e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 3. 1, 2, 3. Então, eu preciso de 15 correntinhas de base. Nessas 15 correntinhas, vou começar a trabalhar meus 15 pontos baixos. Desculpe. Uma correntinha, pulo a primeira, né? E faço. Então, aqui eu já tenho 2 pontos baixos. O primeiro da correntinha e o segundo. E vou trabalhar cada ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, gente, conta a quantidade de pontos iniciais, porque a gente tem que ter esse número certinho, senão vai dar problema na hora de fazer o ponto pipoca. Para subir a carreira, vou fazer um ponto, pulo o meu primeiro, vou no meu segundo e trabalho. Um ponto baixo em cada pontinho da carreira anterior. E aqui meu último pontinho, né? Que eu vou pegar aqui naquela minha alcinha, que eu vou pegar os 2 e vou fazer meu último pontinho. E aí, eu fiz 15. Mais uma correntinha, pulo a primeira. E assim eu vou trabalhar 22 centímetros. Aqui a linha, ó, já tá, né? Às vezes o fio de malha é muito irregular. O que que eu faço quando acontece isso?
Eu deixo, faço assim. Pego esse pedaço da linha, boto aqui dentro. Trabalho com ela aqui dentro. E aí eu venho, corto esse pedacinho aqui. E já fiz o meu arremate, já fica aqui. Depois eu sempre boto uma colinha aqui e corto. Eu sempre gosto com fio de malha botar uma colinha de uma cola universal. E aí nós vamos trabalhar toda essa carreira assim, até nós obtermos os nossos 22 centímetros. Ou o tamanho que vocês desejarem, né? Sempre, ó, vou pegar aqui as minhas duas, a correntinha que eu subi, ó. Eu sempre vou pegar aqui as minhas duas alcinhas pra gente ficar com esse acabamento assim, sempre bonitinho aqui na lateral, tá? Então, vou trabalhar os 22 centímetros e já volto pra mostrar pra vocês. Vocês estão achando aqui, ó, a bolsa é um pouquinho maior aqui, mas por quê? Porque depois a gente vai fazer esse ponto aqui toda a volta. Quando a gente terminar a nossa bolsa de fazer o ponto pipoca, nós vamos fazer um ponto baixo toda a volta da bolsa. Então, a bolsa ainda vai crescer aqui mais ou menos 1 centímetro e depois ela ainda cresce aqui com esse acabamento. Por isso que essa bolsa, né, a gente coloca aqui, olha, ela é um pouquinho menor, né, vou botar aqui pra ficar mais, ela é um pouquinho menor, mas depois a gente faz esses pontinhos do lado e ela vai aumentar, tá bom? Então, vamos lá terminar esses... Então, aí eu já terminei meus 22 centímetros, né? E vou começar, então, a fazer o meu ponto pipoca. Vou virar, vou botar aqui bem pertinho para vocês visualizarem. Então, eu vou começar fazendo 3 pontos. Então, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Eu tô vendo aqui, se eu não aumentei nenhum ponto, eu tenho 15. E eu vou fazer, olha, uma correntinha e eu vou trabalhar 3 pontos. Então, a gente sempre vai trabalhar os nossos 3 pontos aqui da base. Então, eu fiz 3. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou trabalhar deixando a laçada. Então, vou fazer uma, que é o meu ponto. Alguns chamam de ponto pipoca, outros chamam de ponto bolha. Na verdade, esse ponto aqui é chamado de ponto bolha. Só que aqui a gente chama às vezes de ponto pipoca. O ponto pipoca é um pouquinho diferente. Mas agora eu tô botando aqui ponto pipoca porque, né, nós brasileiros falamos que é ponto pipoca, então pra mim agora vai ser ponto pipoca. Mas lá fora a gente vê que ele chama ponto bolha. 3, 4. Então, eu fiz 4 pontos altos sem tirar o último. Agora, eu vou tirar tudo. Tirei tudo. E fiz um ponto baixo. Eu já fiz agora aqui, ó, meu primeiro pontinho pipoca. Agora, ó, eu vou pegar na minha primeira... Já fiz o meu ponto pipoca. E vou trabalhar 1, 2, 3. Vou fazer mais. Tiro, deixo. Tiro, deixo a laçada. Tiro, deixo a laçada. Tiro, deixo a laçada. Faço a mesma coisa, mais um na próxima. 1, 2, 3. Mais um ponto pipoca.
É uma pena que eu gostei tanto dessa linha e eu fiz essa bolsa com essa linha, mas eu acho que a gente trabalhar com uma linha mais clara fica mais fácil para vocês visualizarem. Mas, ó, 1, 2, 3, 4. E agora, olha, sobraram os meus 3 pontinhos que eu falei para vocês. Então, a nossa divisão tá certinha. Quem quiser fazer a bolsa maior ou tá com uma linha mais fina, é só fazer a quantidade de pontos maior. Sempre lembrando que tem que ser divisível por 4 mais 3. E aqui tá o nosso pontinho pipoca, nossos 3 pontinhos pipoca. Como que nós vamos fazer agora a carreira de volta? Todas as carreiras de volta são carreiras só de meio ponto. Então, não posso aumentar. Uma, pula a primeira, ó. 1, 2, não são 3 que tem aqui? Então, depois que a gente fizer esses 3 pontinhos, repare que em cima do ponto pipoca vão formar 2 pontos. E eu escolhi aí o segundo ponto, porque em cima do pontinho pipoca só pode ter um ponto baixo, né? Um meio ponto, ou ponto baixo, como a gente chama, para sempre mantermos esses 4. E agora vamos fazer mais 1, 2, 3, que são os pontinhos entre os pontos pipoca, e novamente faço mais um em cima do ponto pipoca. E vou fazer isso até o final dessas carreiras de volta. Todas essas carreiras de volta, após a carreira de confecção do ponto pipoca, é assim. Quem quiser pode ter outros vídeos aí meu mostrando carteirinhas com esse ponto, que também pode estar visualizando para poder ficar bem segura, né, para fazer esse ponto. E vamos aí, então, agora, iniciarmos de novo o nosso ponto pipoca, nossa segunda carreira de ponto pipoca. Então, aqui na virada, eu não vou fazer a correntinha para subir nessa carreira. Por quê? Porque eu vou fazer o meu ponto aqui. Se eu fizer uma correntinha, não vai ficar legal. Então, nesse caso dessa segunda carreira, a gente já pode fazer direto o nosso ponto baixo. E agora sim, vou fazer 1, 2, 3, 4, tiro tudo, tiro, tá o meu pontinho pipoca pronto. Vou fazer 3. 1, 2, 3. E aqui eu já vou fazer de novo o meu ponto pipoca. Então, nós vamos intercalar agora cada ponto pipoca entre as nossas malhas, tá? Então, a gente vai agora intercalar e fazer aqui até o final. Depois a gente vai voltar fazendo um ponto baixo e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer mais um. E aqui vai dar mais um pontinho pipoca, né? E o nosso ponto final, e a gente termina essa carreira. E agora nós vamos repetir essa carreira aqui de baixo. Então, sempre nós vamos fazer dessa forma, tá? Mais um pontinho bolha, finalizando, voltando. E vamos trabalhar, então, até a gente ter o tamanho que a gente deseja. Então, eu vou terminar aqui essa carreira o meu último ponto bolha, ou ponto pipoca, como alguns denominam ele, né?
E aqui nossa última. O nosso último pontinho, e agora vamos voltar fazendo aquela carreirinha de ponto baixo, né, em toda volta, e voltar depois fazendo os nossos 3 pontinhos pipoca, como na carreira anterior. E aí, nós vamos fazer até o tamanho que a gente desejar esse ponto pipoca. Então, aqui, como tá ficando, né? Eu tava ali com uma amostra ensinando para vocês o ponto mais de perto. E agora aí eu tô medindo. E vocês podem fazer essa medição aí do tamanho que vocês quiserem. Então, como eu falei para vocês, eu medi aí 10, 2 e mais 10. E agora tô fazendo a minha viradinha de mais 10. Mas vocês podem estar fazendo ela maior ou menor. E eu agora, depois que eu finalizei toda como a minha bolsa tem 26 carreiras, né, desse ponto básico que é o corpo da bolsa, eu vou fazer agora, então, a minha lateral com 12 correntinhas. E vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o corpo da bolsa. E já vou aproveitar para colocar a argolinha, onde a gente vai fixar depois a nossa alça. Então, nessa bolsa aí, eu fiz essa opção, né, de colocar essa argolinha aí, mas a gente tem vários outros tipos de acessórios que nós podemos adaptar nessa lateral, e eu tenho mostrado aí alguns vídeos. E são bem bacanas para a gente utilizar. Então, se vocês fizeram o corpo da bolsa ali com 26 carreiras, como eu fiz, a gente tem que trabalhar então com 12 correntinhas nessa lateral. Então, eu vou fazer 12 e vou fazer 2 carreiras. Então, vocês vão entender por que na hora que eu começar a fixar essa lateral na minha bolsa. Se vocês fizerem a bolsa de vocês com um corpo com mais quantidade de correntinhas, aí vocês vão ter que dividir direitinho. Então, nesse caso, eu fiz com 26. Então, eu estou fazendo o corpinho da lateral com 12. 12 de um lado, 12 do outro, 24, com mais 2 do fundo, 26. Então, essa lateral tem que também ter 26 pontos iguaizinhos da bolsa para depois a gente fixar, tá? Vocês vão entender melhor quando eu começar a fixar lá na frente a lateral. Então, nós vamos fixar bem a nossa argolinha aí e vamos fazer 2 carreiras. Então, agora vou fazer mais outra, né? Vou reservar essa lateral. E agora, então, nós vamos começar a fazer, a trabalhar toda a nossa volta aí dos pontos que a gente já fez. Então, eu vou começar a fazer um meio ponto a toda a volta. E nesse meio ponto, nós já vamos fixar a nossa lateral. Então, em cada carreirinha, né, eu vou fazendo um ponto baixo, de forma que fique bem uniforme a toda a volta. Então, nós vamos fazer aqui o ponto todo da aba, né? E vamos fazer agora os nossos 26 pontos. E esses 26 pontos lá do corpinho lá da bolsa, é que depois nós vamos fixar a nossa aba. Então, nós vamos trabalhar eles até o final, e só depois, então, nós vamos soltar para poder prender a nossa aba. A nossa lateral. Então, tá aí, nós vamos contar direitinho a quantidade de pontos que a gente precisa, né? Então, são 12 de um lado, 2 do fundo, mais 2 do outro.
Então, agora a gente tem que prestar atenção. Eu já terminei. E agora, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou descolar, vou tirar a laçadinha todinha, para que a gente possa fixar agora, já de uma vez, a nossa lateral de uma vez só, de um lado e do outro. Eu já ensinei fazer com agulha, né? A gente pode pegar uma agulha, mas essa maneira eu acho bem prática e bem legal, bem interessante para a gente fazer e fica com acabamento bonito. Eu achei ela mais simples, então a gente pode tá fazendo dessa forma. Então, aí eu vou contar agora quantos pontinhos eu preciso, né? Na verdade, né, eu fiz aí a minha quantidade de correntinhas aí que eu tenho e eu deixei a quantidade de pontos suficiente. E eu agora vou simplesmente fazer esse caseadinho aí. Então, se a minha alcinha aí tem 12, eu preciso de 12 com mais 12 do outro lado, 24, 25, 26. Então, eu preciso de 26 alcinhas dessas para a gente poder fixar a nossa lateral. Se a lateral de vocês tem 10, 10 de cada lado, então eu preciso de 20 com mais duas do fundo, aí eu preciso de 22 dessas laterais. Repare como é que vai ficando bem bonito o nosso acabamento. E é super fácil, a gente faz de uma vez só, não dá muito trabalho, é só prestar atenção na quantidade de pontos que a gente precisa para ter um acabamento bem legal. Então, a gente precisa dividir esses pontos direitinho com a nossa aba. Então, vou colocar aí no finalzinho, né? Vou fazer mais uma e já vou virar pro outro lado. Fixar bem para não ficar nenhum buraquinho aí aparecendo. E agora já viro pro outro lado e já fixo o outro lado também. Então, aí, o problema é só a gente contar direitinho a quantidade de alcinha que a gente tem com a quantidade que a gente tem do outro lado, para que fique com acabamento bem legal. Gente, eu gostei tanto de fazer dessa forma que eu gostaria que vocês compartilhassem essa ideia, porque às vezes a gente faz, o acabamento não fica perfeito, e a gente pode fazer, no caso eu estou fazendo pelo direito, a gente pode fazer tanto pelo direito como pelo avesso. Então, assim, vale a pena compartilhar, porque é uma ideia que simplifica fazer essas bolsas com as laterais. Então, eu já tenho um pouquinho de experiência, aí a gente tem que acabar costurando e não fica legal. Assim é contar. Contar a quantidade de pontos da base, contar a quantidade de pontos da lateral e casar direitinho a laçadinha com a quantidade de ponto que a gente tem. Vai ficar perfeito. Então, por favor, compartilhe porque eu achei que ficou bem bacana. Então, repare o acabamento. E agora, eu vou dar continuidade e vou fazer esse mesmo caseadinho nessa borda, já arrematando a borda do outro lado. E vou fazer a mesma coisa já do outro lado. Ou seja, do outro lado também, eu vou fazer meus 26 pontos baixos. Depois, eu vou tirar eles da laçada, vou fixar a minha lateral e vou continuar fazendo ponto baixo a toda a volta.
Então, a minha lateral já tá pronta e agora eu vou fixá-la. Então, esse primeiro pontinho corresponde ao pontinho da aba, né, de dentro, e agora eu fiz mais um, que é a nossa lateral. Vou fazer agora meus 26 pontos, para poder fixar a aba da mesma forma. Então, eu fiz meus 26, né, já finalizei meus 26 pontinhos, vou soltar agora os meus pontinhos e vou fixar a minha aba da mesma forma que a gente fixou. Só tendo cuidado agora, né, de deixar a nossa argolinha voltada para cima, né, onde vai ficar a abertura da nossa bolsa. Então, assim, o mais interessante é super fácil, mas a gente tem que fazer a quantidade de pontos iguaizinhas. Então, eu tenho 26 carreirinhas aí. Então, já fixei, né, toda a volta e agora vou continuar fazendo o ponto baixo a toda a volta até a gente terminar lá do outro ladinho, né, onde a gente começou o nosso ponto baixo. Então, assim, olha, a gente já termina toda a nossa bolsa. Então, já tá praticamente finalizada. Agora é só fazer as alças.
Então, agora eu vou arrematar a nossa linha aí, né? Então, eu sempre, para fazer um arremate, um acabamento legal, eu corto, né? Então, vou cortar a minha linha, vou puxar e vou fazer aquele acabamentozinho para ficar tudo uniforme aí na borda da nossa bolsa. Então, já aí tá nossa argolinha pra gente colocar, né? Um acabamento bem legal. Eu coloquei esse pingente, tem aí um vídeo só mostrando como a gente fazia um pingente. Botei aí uma medalhinha com M do meu nome. E nós podemos usar agora, então, essa corrente aí, que é uma corrente bem interessante, de acrílico, ou uma corrente dourada, ou até mesmo uma corrente, uma alça de couro, né? A alça de couro vai deixar a bolsa mais informal. E quanto mais a gente colocar uma alça mais bonita, mais sofisticada a bolsa vai ficar. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, vocês compartilhem essa ideia para que mais pessoas possam ter acesso a esse tutorial. E aguardo vocês no próximo tutorial. Aí a opção com a corrente dourada, que também fica bem bacana. Então, obrigada aí pela atenção de vocês.